O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, elogiou nesta terça-feira o pacote antiviolência e anticorrupção apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na primeira sessão da Assembleia Legislativa do Rio, o governador afirmou que os cidadãos fluminenses estão com medo de sair às ruas. Vivemos também numa crise gravíssima em nossa segurança pública, com os cidadãos acuados em suas casas, com medo de andar nas ruas, apavorados com a possibilidade de saírem para trabalhar e não voltarem para suas famílias. No discurso, o governador Wilson Witzel disse que a nova legislatura assume em meio à maior crise do estado do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, Witzel lembrou que encontrou um governo endividado e que agora tem o dever de reduzir as despesas. O dever maior que nós temos que fazer é enxugar despesas. O orçamento está aprovado com 8 bilhões de déficit e nós precisamos conseguir os 8 bilhões para chegar até o final do ano. Além disso, tem o resto a pagar de 17 bilhões. Então, o que nós temos pela frente é uma reorganização da casa. Estavam presentes na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa 64 dos 70 parlamentares eleitos. Os 6 deputados estaduais ausentes estão presos e, por isso, ainda não tomaram posse. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região informou nesta terça-feira que cabe à Alerj decidir o futuro dos detidos. Segundo o presidente da Casa, deputado André Ceciliano, do PT, uma mudança no regimento vai permitir que os deputados sejam empossados e imediatamente afastados. Eles ficariam sem salário e gabinetes e seriam substituídos pelos suplentes até a definição da situação jurídica de cada um. A solução não é bem vista nem mesmo por adversários políticos. O deputado Renan Ferreirinha, do PSB, diz que os colegas presos não podem receber tratamento especial. Não faz sentido algum para o nosso parlamento a gente ter deputados com seus gabinetes, seus salários, isso já está sendo discutido aqui na casa, e mesmo sem estar aqui, tomando posse, que os suplentes possam ser chamados, que depois de 60 dias, se não for aprovado, os suplentes possam ser chamados, e que se em 60 dias não for realmente comprovado uma questão de inocência, que não tomem posse, simples assim. O deputado Felipe Poubel, do PSL, diz que empossar deputado preso é uma vergonha para a casa. Como Vossa Excelência falou, se fosse numa empresa privada, esse indivíduo seria demitido e vai custar para casa. O deputado preso vai ter seu gabinete funcionando, com os funcionários nomeados, ele recebendo seu salário, todo privilégio saindo do bolso da população. A situação dos 6 deputados detidos deve voltar a ser discutida nesta quarta-feira. Eles estão presos no âmbito da Operação Furna da Onça. O professor Vili, só acrescentando, é inacreditável, né, o que acontece no Parlamento do Rio. A bancada dos céus na Alerj, 1 em cada 5 parlamentares responde a algum processo criminal ou está preso. Dos 70 deputados estaduais, 16 respondem a processos na justiça ou estão presos suspeitos de crimes como corrupção, compra de votos e falsidade ideológica. Não, 6 deputados presos tomarem posse na prisão, né? Seria ótimo. É inacreditável. Rio de Janeiro é o caos. É o caos. O governador não sabe falar déficit. Precisa ensinar para ele como se fala déficit. Ele tem dificuldade. Mas, e é juiz, hein? Meu Deus. Mas, só lembrar que 6 deputados presos. O caso do Rio, como bem disse um dos deputados ali, é um absurdo. Você ainda vai ter de pagar até o gabinete. É inaceitável. O Brasil tem de mudar. Não é possível ter deputado preso tomando posse como deputado. Vale lembrar. E os eleitores? Como é que um eleitor vota num deputado que está preso, por exemplo, né? E eu fico pensando, tem o outro lado da moeda. Se ele é deputado, porque ele tem eleitor. Que eleitor é esse? Por outro lado, não custa lembrar que no Senado Federal nós temos o Assir Gur, que será o senador de Rondônia, né? Que ele, de manhã e de tarde, ele trata do bem público, da coisa pública, dos nossos interesses do Brasil, e de noite dorme na prisão. Como é possível ter um senador que vai tratar da coisa pública quando ele foi condenado por crime contra o sistema financeiro nacional? É aquele mesmo que destruiu as cédulas, quando o Renan quis colocar 82 cédulas entre 81 votantes. E aí eles trouxeram rapidamente, uma rapidez com que eles destruíram a prova do crime, pegaram as 80 cédulas. E quem destruiu a prova do crime? Alcir Gurks, senador criminoso. E o José Maranhão, inepto, incapaz, que deveria ser interditado, que presidia a sessão, passou a mão em 2 cédulas.
É inacreditável. Mas nós estamos mudando para melhor. Só teve o Davi Alcolumbre, só foi eleito por causa dos senadores que foram sufragados em outubro, né? Que tiveram, inclusive, um excelente desempenho naquelas 2 sessões preparatórias. O processo de mudança não é na noite para o dia, né? Com condão, você bate uma varinha de condão, tá tudo resolvido. É um processo histórico. Está melhorando a repressão legislativa em todas as esferas, mas é um longo processo e o caso do Rio é o mais escabroso.